Eu não conheci meu pai biológico e fui criado pelo meu padrasto, embora eu ame e o respeite como pai, mas não tive a figura do pai biológico. E o meu padrasto entrou na minha vida quando eu tinha 7 anos para 8 anos. Então, quando entrei na adolescência, aquelas dúvidas de onde eu vim e tal. E tive realmente um pastor que me ajudou nessa caminhada. E eu lembro que naquele dia ia ter uma reunião de oração em casa. E elas falaram assim: Matheus, você não quer ficar um bocadinho? E como não tinha aula, eu ia ter o torneio, e o torneio ia começar um pouco mais tarde, eu fiquei. E ali eu tive um encontro com Jesus. Ali eu aceitei Jesus. Eu não esqueço daquele dia, não esqueço daquela ocasião, e foi o dia realmente que eu preciso de Jesus na minha vida. Eu sou um pecador como qualquer pessoa e preciso dele. Então isso marcou. Aquele dia foi o dia que eu aceitei Jesus numa reunião de oração na minha casa, numa manhã que eu ia jogar futsal. E hoje nós estamos com uma pessoa muito especial para a gente, né? E é o nosso pastor Matheus. Deus abençoe, pastor, por estar aqui com a gente. Prazer estar com vocês aí nesse tempo. Amém. Aproveitar a oportunidade de estar junto com vocês aqui hoje. E o pastor Matheus, desde quando a gente chegou aqui, a gente foi em umas outras igrejas, mas a igreja que a gente se adequou foi a igreja que a gente está hoje, né? Pastor Matheus, quanto tempo, pastor? Faz mais de 20 anos. Olha aí que bênção. Mais de 20 anos nessa caminhada. Graças a Deus já tem um tempinho. Sim. E se apresenta um pouco para o pessoal, fala um pouco de si. Bom, vamos lá. Eu sou do Brasil, sou do interior de São Paulo, uma cidade chamada Assis. Muito cedo eu saí de casa para viver a vocação, o ministério. Saí de casa com 17 anos, fui para São Paulo para estudar, fazer seminário. Depois eu me formei, eu vim para Portugal. Cheguei em Portugal em 2001. No princípio de 2001, fiquei até 2014, na primeira fase já como pastoreando aqui. E depois de 2014, nesse período, a gente precisou voltar para o Brasil. Claro, cheguei. Aí em 2002 eu casei, depois 2004 eu tive o primeiro filho, 2011 o segundo filho, 2013 o terceiro filho, né? E aí em 2014 nós regressamos ao Brasil. E no período que nós ficamos no Brasil, ficamos 7 anos e meio lá, pastoreei em Curitiba, no sul do Brasil, e depois pastoreei em Guarapari, no Espírito Santo. E fevereiro de 2022, agora vai fazer 3 anos, regressamos novamente para Portugal, viver o chamado missionário, algo que Deus colocou no nosso coração muito tempo atrás, e tem sido bênção para a gente. Então estamos aqui na nossa segunda passagem em terra lusitana, e tem sido um tempo fantástico para nós vivermos. Amém. Pastor, quais as dificuldades que o senhor acha que tem do evangelho aqui em Portugal? De igrejas aqui em Portugal, né? Bom, vamos lá. A gente vive uma realidade muito diferente, porque quando nós comparamos a realidade do Brasil com a realidade de Portugal, o evangelho no Brasil, depois que houve o avivamento nas igrejas, no final dos anos 1960, 1970, a igreja evangélica brasileira atingiu uma outra proporção. Se você for pesquisar a estatística, for estudar a respeito disso, até 1960, a igreja evangélica brasileira ela era pequena, não tinha expressão que tem hoje. Após esse período, houve um mover do espírito ali no Brasil, as igrejas cresceram, se expandiram, e há uma dimensão completamente diferente do que é a realidade brasileira com a nossa realidade cá. O Brasil deixou de ser um campo missionário, em que missionários americanos, ingleses, do norte da Europa, foram para lá e fundaram a maioria das denominações para se tornar um celeiro de missionários. Hoje o Brasil exporta missionário para o mundo todo. E a nossa realidade não. Nossa realidade é uma realidade desafiadora. Nós estamos num campo missionário. Poucos sabem ou poucos se atentam a isso, mas quando se fala da janela 10x40, que é a área geográfica mais difícil para a penetração do evangelho no mundo, e apanha grande parte da Ásia, parte de África
e um pedaço da Península Ibérica, ou seja, parte de Portugal, Espanha, o sul da Europa, ele entra nesse pedaço da janela 10x40. Então, a igreja em Portugal, igreja cristã evangélica, ela é pequena. Nós somos hoje, acredito eu, de 1 a 2% no máximo da população. E chegamos a isso muito por causa do fluxo migratório também. A imigração trouxe nos últimos 6, 8 anos para Portugal um avanço do crescimento das igrejas. Mas muitas dessas igrejas plantadas por imigrantes e cheias de imigrantes. Não há mal nenhum nisso, né? O reino é para todos, o céu é para todos, mas há um desafio de nós chegarmos ao povo nacional, ao povo português. E isso é um processo. O evangelismo cá, ele acontece muito por amizade, muito por vínculos que você vai construindo com as pessoas e aos bocados você vai chegando até os lares e ao coração das pessoas. Sim. Pastor, como é que foi o seu chamado pastoral? Bom, eu penso que foram em várias etapas. Desde muito cedo, eu me converti com 12 anos e passei ali praticamente a adolescência toda na igreja, vivendo a dinâmica da igreja, envolvido com juventude, fui líder de adolescente, depois fui líder de jovens e participei do Ministério de Louvor, tocava no Ministério de Louvor, aquela coisa toda, e até que chegou num ponto que o coração ardeu mesmo pela questão missionária, o coração ardeu por um chamado, me sentia vocacionado, me sentia chamado por Deus, e aí eu tive alguns fatores que de fato contribuíram para isso. Primeiro, um pastor que foi o meu discipulador, que enxergou o chamado mesmo em mim e que foi aquele que me apoiou, me orientou, me ensinou, puxou as orelhas, puxou as rédeas, e de certa forma foi um incentivador para que eu pudesse viver o chamado. E também situações que o próprio Deus foi trazendo isso, foi confirmando através de palavras, através de profecias, através de momentos que o Espírito trazia graça pela igreja, e eu fui sentindo essa vocação. Eu penso que o chamado tem duas, é um caminho de mão dupla. De que forma? Primeiro, tem que haver uma forte convicção interior. Ser pastor não é fácil. Lidar o dia a dia da igreja, os desafios, lidar com situações trazem peso. E o que mantém você firme é, de fato, a convicção de que Deus o escolheu para isso. Então, tem que haver uma grande convicção interior. As pessoas não podem querer viver o ministério porque acha legal, tem pastor X como referência, porque acha bonito o título de pastor. Nada disso no dia a dia vai importar. O que de fato importa é a sua convicção e a certeza de que Deus o chamou para isso. E segundo, eu penso que o próprio Deus, quando chama alguém, pelo menos foi essa experiência que eu vivi e essa experiência que eu vim depois como pastor aprendendo na vida daqueles vocacionados. O próprio Deus vai trabalhando na comunidade também, trabalhando na igreja também, trabalhando no rebanho também, para que o rebanho reconheça o chamado nesse vocacionado. E ao reconhecer, vai apoiar, vai estar junto. Então eu penso que é um caminho ali de mão dupla, mas que é bom, é muito bom. É um caminho, no caso, de amplas confirmações, né? De amplas confirmações. E isso que o senhor falou é uma coisa muito, muito importante, né? Até para as pessoas que vão assistir esse podcast. Por quê? As pessoas falam, eu tenho um chamado, eu tenho um chamado disso, tenho um chamado daquilo. Só que as pessoas, elas não sabem identificar até como chegar ao chamado. Sim. Né? Por exemplo, eu cresci na igreja. Só que eu já passei por muitas situações assim, você tem um chamado, mas como que eu identifico esse chamado? Como que eu sei que esse chamado mesmo é para mim? Como que eu sei que Deus está realmente me chamando para isso? Então eu tive muito desse conflito. E isso que o senhor acabou de explicar é uma coisa muito importante. Né? O nosso podcast ele é focado e voltado a testemunhos. Acredito que o senhor tenha muitos. Tem algum que o senhor pode contar para a gente?
No sentido que do chamado ou no sentido do... No sentido de, tipo assim, um testemunho que o senhor fala, nossa, isso me impactou e eu nunca esqueci disso. Vamos lá, alguns. Eu tive algumas experiências, eu lembro, por exemplo, no seminário. Isso até recentemente, um dia que eu preguei na igreja, eu citei esse exemplo. O seminário, eu fui para o seminário interno. Então, o seminário, ele não é um trabalhar teológico. Pessoas, elas pensam que o seminarista ele está sendo só nutrido teologicamente, né, e tendo uma base bíblica para que ele consiga ensinar a palavra de forma eficiente. O principal, eu entendo que o principal trabalho de um seminário, principalmente o internato, é o caráter. Você vai ser moldado no caráter, vai ser moldado na disciplina, você vai ser moldado na relação interpessoal, você vai ser moldado numa série de coisas que o eu tem que morrer, né? Que o eu tem que ficar de lado para que, de fato, aquilo que Deus tem para fazer na sua vida venha e apareça. E você vai vivendo experiências de provisão, experiências de dependência de Deus. Eu lembro uma vez, a minha família, uma família simples, família humilde, eles não tinham condição de pagar a minha mensalidade. Então, o que a igreja que me enviou fazia? Eles faziam bolos, faziam pães, faziam tortas e vendiam nas cantinas das igrejas, vendiam às vezes para os vizinhos e tal, para arrecadar algum recurso para poder trazer ali o pagamento da mensalidade. E eu lembro que no seminário que eu estudei tinha um saguão onde os alunos entravam por ali e sempre eles colocavam uma frase de efeito, uma frase de um pensador, de um pastor renomado, de um escritor, sempre tinha ali um pensamento para você entrar e olhar e ler aquilo e coisa. E você se acostuma com aquilo, né? Você olha, depois aquilo já não faz diferença nenhuma. E eu lembro que eu recebi o telefonema do meu pastor, falando, olha, a gente não tem condição de pagar mensalidade esse mês. Não sei como é que vai ficar a coisa aí. Uhum. Porque eu fiz 5 anos de seminário interno. O meu primeiro ano foi na missão Antioquia, próximo a São Paulo, em Araçariguama. E depois, os 4 próximos anos, eu fiz no Ceforte, pertencente à denominação que eu faço parte, que é Metodista Wesleyano. Uhum. Então, foi nesse primeiro ano que eu tive essa experiência. E eu lembro que o pastor falou assim, olha, não tem, não sei como é que nós vamos fazer e tal. E aí eu lembro que eu entrei vindo já do PABX, que era o local que a gente chamava, vai lá receber chamada no PABX, não sei o quê, vindo do local do telefonema, e eu entrei no saguão daquele local, do alojamento, e tinha uma frase, eu nunca mais me esqueci daquela frase. Eu li essa frase em 1996. Nós estamos em 2025. A frase dizia o seguinte: Deus tira todos os seus apoios para que você aprenda a depender única e exclusivamente dele. Aquilo para mim foi uma bomba no meu coração, foi uma flecha no meu coração, que eu entendi claramente que o Senhor falou assim, deixa que eu resolvo, deixa que eu trato. Você foi para me servir, então sou eu que vou trazer a provisão. Milagrosamente, recebi depois o outro telefonema e chegou a provisão, né? Pagou a mensalidade, um irmão, alguém conhecido, ficou sabendo da situação, mandou oferta. E desde então, eu tenho visto, desde 1996 até 2025, a provisão do Senhor e o cuidado do Senhor na minha vida. Então é um testemunho de quando você é chamado, se Deus está mesmo nesse propósito, Deus vai trazer a provisão. Ele vai prover e ele vai ensinar. E a origem é ele, e que você precisa depender dele. Então fica esse pequeno testemunho, para a gente começar aí. E esses testemunhos, eles são muito bons, né? Porque isso aí, a gente vai colocar esse vídeo no YouTube, tem alguém que às vezes está falando, nossa, o que eu vou fazer, né? E não tem um caminho, não tem um norte que fale assim, nossa, o que eu vou fazer? Para onde é que eu vou? Né? Então tá aí uma palavra, confia em Deus, né? Confia porque não falta, gente, não falta. Eu lembro quando um outro testemunho,
quando eu comecei a namorar a minha esposa, né, a mesma que os pais dela são missionários, hoje eles estão aposentados, mas eles foram diretores do seminário metodista, que eu fui depois. No ano que eu fui, eles estavam como diretores, em 1997. Em 1998, eles vieram para Portugal como missionários. A mesma filha caçula veio junto. Em 1999, eles voltaram para o Brasil para casar a minha cunhada, a filha do meio, e a mesma foi junto. E em novembro de 1999, começamos a namorar. Só que tinha um pequeno problema. Tinha um oceano entre nós. Não tinha internet como tem hoje. Sim. Né? Então não tinha condição da gente conseguir estar ali junto, tá pensando em casamento. Ela voltou para cá e eu lembro que em 2000, foi o ano que eu me formei, chegou no final do ano e a gente conversando quando podia, quando dava para falar, carta toda semana, né? Era aquela altura das cartas ainda, e que eu viesse para cá, passar o final de ano com eles. Eu lembro que eu fui pregar numa igreja, eu era na altura diretor regional de jovens, que era um cargo na denominação que rodava as igrejas ali na região de São Paulo e outros estados, para poder trabalhar com a juventude, acompanhar o trabalho da juventude. E eu lembro que eu tinha, acho que era R$100 e tal, naquela época, o valor do passaporte. Então eu não tinha nem dinheiro nem para o passaporte. Nem para o passaporte eu tinha dinheiro para pagar a passagem. E aí eu fui pregar nessa igreja, acabou o culto. Eu estava com uma camisa social, manga curta, e com um botão, aquelas que tem um bolso na frente. E veio um irmão e falou assim: Matheus, Deus mandou dar essa oferta aqui para você. E colocou um envelopinho no meu bolso. E eu agradeci e tal, mas eu nem imaginava. Quando eu abri, era exatamente o valor do passaporte. Olha. Então, já resolvi o passaporte. Já consegui tratar dessa situação. Naquele ano, eu tinha sido seminarista da nossa igreja em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo. E o meu futuro sogro falou assim: olha, eu consigo ajudar com metade da passagem. Naquela época dava mais ou menos R$1.600 a R$1.800. Naquela época. E ele falou assim: eu consigo ajudar com a metade da passagem. Eu fiquei o ano todo, do ano 2000, como seminarista em Caraguatatuba. Eu ia final de semana para Caraguá, passava fim de semana lá, ajudava o pastor, ajudava a igreja, trabalhava com a juventude, trabalhava com a igreja, e segunda de manhã voltava para o seminário. Chegou no último fim de semana meu com eles e ninguém sabia de nada. E aqui eu deixo uma lição aí para o pessoal a respeito de sonhos e projetos. A Bíblia fala que Maria ouvia falar muitas coisas a respeito de Jesus e guardava no seu coração. Ela não verbalizava, ela não saía contando para os outros, ela não falava. Ela ouvia e ela guardava. Há coisas que nós temos que contar para as pessoas, mas há coisas que são nossas, entre nós e Deus e aqueles que estão envolvidos ali mais de perto. E eu lembro que havia esse desejo de vir para cá e nós não falamos com ninguém. Isso ficou muito em família. Nem meus colegas de seminário, nem professor, ninguém sabia de nada. Aquilo era uma coisa que a gente vinha construindo em oração. E aí eu fui, no último fim de semana, para poder estar na igreja de Caraguá. E o pessoal falou assim: a gente fez uma despedida aqui e tal, uma festinha para você e tal, e vieram me dar uma oferta. Só que naquela época, gente, estou falando de 99, 2000, uma oferta para um seminarista de R$50 já era uma mega oferta. Já era uma coisa assim, falando assim: uau, fantástico. Esse mês já vai me ajudar para comprar um livro, ou então vou no McDonald's, ou vou comprar uma pizza, fazer coisa que não era assim comum. E geralmente, o que seminarista interno ganha? Vou falar isso para vocês ajudarem o seminarista interno, tá? Ganha sabonete, ganha meia, ganha lenço, ganha gravata, né? É o que dão para seminarista. E eu falei assim: poxa, eu pensei assim,
valorzinho que vai dar para... Ele falou assim, deve ser é uma coisa melhor para você. Agradeci. Quando eu fui contar, gente, eu agora não lembro qual é a exatidão, mas eu não lembro se era 800 ou 900 reais que tinha de oferta. Era exatamente o valor que faltava Pra mim. Era um famoso naquela altura. Era uma coisa assim, meu pai, que é isso? Era uma loucura de valor. Sim. E até hoje, uma oferta super alta. E eu, assim, meu Deus, eu fiquei assim chocado com aquilo. E aí eu vi o que? A bondade do Senhor. E deu para comprar passagem, deu para ver. Passei o final do ano aqui com eles. E aí regressei para o Brasil. E aí, quando foi os primeiros meses de 2001, a igreja, a denominação, me liberou para ir mesmo, para poder exercer o ministério aqui, né? Aí fui ficar com o pastor de jovens no início, cuidando da juventude, e pude ficar perto da minha namorada, 2002 casar, e construir família, e seguir o ministério. Então, eu vejo assim, Deus, ele abre portas. Quando algo está no coração de Deus, e você se posiciona diante de Deus com sinceridade, ele abre portas, né? E a gente tem que realmente crer que ele é o Deus da provisão e que ele faz infinitamente mais do que você pensa, do que você pede. Eu jamais, né? E é uma história que eu guardo no meu coração e tenho uma gratidão imensa pelo pessoal de Caraguá que fez isso por mim. Eles jamais imaginariam como eles estavam sendo usados por Deus para abençoar uma coisa que aos meus olhos era impossível. E eu jamais imaginaria que Deus ia trazer a provisão de uma forma tão fantástica, tão perfeita. Para vocês poderem ter uma ideia, eu ganhava mais ou menos 15 reais por semana. Como é que eu ia juntar 800 reais, rapaz? Tinha que ter muita semana pela frente. Sem gastar nada, né? Sem gastar nada. Então foi mesmo, assim... Uma provisão, né? Provisão mesmo, provisão de Deus. Uma outra história, e essa também é prova para os jovens que querem casar, como Deus também, quando tem um propósito nesse sentido, ele faz coisas espetaculares. Quando a gente, nesse ano 2000, que a Misma tinha vindo para Portugal com os pais, a Misma passou o ano 2000 todo na Inglaterra. Ela morou um ano na Inglaterra estudando, foi lá para estudar. E eu, terminando o seminário, ela na Inglaterra. Um seminarista jamais tem dinheiro para fazer uma ligação interurbana, quanto mais uma ligação internacional. Sem chance, não tinha hipótese alguma a gente conseguir falar. Então a gente falava por carta e tudo mais. Mas aí, aquelas coisas que Deus faz que são surreais, para depois ter história para contar. Tinha um orelhão, famoso orelhão, como se diz no Brasil, telefone público, na frente do seminário. Um pouquinho ao lado ali, mas praticamente na frente do seminário. E o orelhão funcionava para todo mundo, normalmente. O orelhão não estava com defeito, não apresentava nenhum tipo de defeito. Então, eu ligava para minha família no interior de São Paulo, os outros seminaristas ligavam para as famílias deles. Eu tinha contato com colegas e tal, e aquele orelhão antigo de cartão. Você colocava o cartão e ia lá, caía nos créditos, você fazia ligação. Então, eu ligava para ela uma vez por semana, de Guarulhos, onde era o seminário, para Inglaterra, para Londres, naquele orelhão. Eu colocava o cartão caía um ponto, um crédito, travava e eu ficava meia hora, 40 minutos conversando. Olha aí. E isso foram meses, uma vez por semana. Aí você fala assim, pastor, mas era o cartão? Não era o cartão. Porque aquele crédito daquele cartão acabava, aí eu comprava outro cartão e tal. Dava em outro telefone? Não dava em outro telefone. Somente naquele telefone. Caía toda vez era a mesma coisa. Caía o crédito. E eu já tinha feito ligação distante. Quando você faz uma ligação distante, antigamente, quem lembra isso vai... Oi, tchau. Era bem rapidinho. Com ela não, caía um crédito, parava e eu conversava ali 20,
30 minutos, 40 minutos. Aí já via que era projeto de Deus Aí mesmo, você, né? então, literalmente, foi assim, algo para que Deus usou para manter a relação, para a gente ter contato, para a gente conversar, para a gente se conhecer melhor, para a gente estabelecer planos de futuro, porque, humanamente falando, era impossível. Pessoal aí, tudo bem que eu tô ficando velho, mas o pessoal mais novo que vai assistir, ano 2000 não tinha internet, não estava começando ainda, não tinha WhatsApp, não tinha, as primeiras coisas que começaram a aparecer, que foram a partir de 2000 e qualquer coisa, foi internet de escada, depois do Orkut, depois Messenger, olha, era um outro planeta perto do que nós vivemos hoje. Então, realmente, é assim, cuidar de Deus. Eu vi claramente N situações um cuidar de Deus ministerial e um cuidar de Deus para a constituição da família, né, do jeito que Deus tinha para a gente como plano. Agora, renúncia. São as renúncias que você faz, né? Poderia ter feito outra coisa, poderia ter seguido outro caminho, poderia ter... Mas eu resolvi obedecer o chamado e o Senhor sempre surpreendeu. Coisas assim fantásticas. E que dica que o senhor daria para alguém que está assim em dúvida sobre o chamado, pastor? Por exemplo, alguém tem um chamado assim e ela não sabe o que fazer. Qual a dica que o senhor daria? Bons conselheiros, né? No aspecto humano, bons conselheiros, pessoas que de fato possa abrir o coração, possa falar, possa ouvir, né? Assim, eu como pastor, eu já escutei muito e a seguinte fala: eu tenho ministério. Todo mundo hoje fala que tem um ministério, né? Tem uma pessoa que você não conhece que ele não vai falar para você: eu tenho ministério. Mas são poucos que de fato estão preparados, estão abertos, não preparados. Preparado ninguém está. Estão prontos ou abertos para passar pelo processo, para que de fato esse ministério ele se fortaleça em Deus. Muita gente fala que tem ministério porque quer aparecer, porque quer microfone, porque quer púlpito, porque quer ser reconhecido. E o verdadeiro ministério, né? A palavra original para ministro, huperetes, que é uma palavra grega, que era aqueles que limpavam os estábulos. Então, perdão da expressão, aquele que limpava os excrementos das vacas e dos cavalos. O ministro é o que atuava nos piores lugares, né? Nos locais mais sujos, mais fétidos e menos desejados. E a grande questão, eu penso que começa por aí. Você está disposto a ouvir não? Você está disposto a ouvir que você precisa melhorar? Você está disposto a esperar? Você está disposto a passar por um processo de discipulado que às vezes é doloroso? Vai tratar no seu eu, vai tratar no seu caráter. Eu penso que quando a pessoa ela se abre, o próprio Deus ele vai ajustando e vai colocando as coisas no seu devido lugar e as dúvidas elas vão se dissipando. O medo é normal. Você pergunta assim, pastor, o senhor tem medo? Ou se tem. O senhor às vezes se sente cansado? Sim. O senhor às vezes acha que a coisa não é fácil? Tenho certeza disso. Mas quando você tem a convicção de Deus que chamou, você tem essa força para continuar e para avançar. Primeira coisa, eu preciso realmente ter tempo com Deus. Preciso ouvir a voz de Deus. A dúvida ela é dissipada. A Bíblia fala que o amor lança fora todo medo. Então, nesse amor de Deus, as dúvidas vão saindo e você vai se encontrando. Eu acho que muita gente tem dúvida por causa dos estereótipos dos outros, por causa dos modelos que são mostrados. Então, ele fala assim, eu me sinto chamado, mas eu não sou igual a fulano. Eu não tenho a capacidade do Beltrano. Mas eu não consigo ter o jeito do cicrano. Então, ele coloca para ele modelos que às vezes são inalcançáveis ou difíceis. E aí ele deixa que Satanás trabalhe no coração dele dúvidas.
Cada um é de um jeito. E ninguém tem o mesmo perfil ministerial. Ninguém vai ter o mesmo chamado. Cada um, Deus tem uma forma de moldar, de trabalhar e de usar. Primeira coisa é você saber quem eu sou em Deus. Deus espera de mim. E a partir daí, sim, ele está disposto para esse discipulado do dia a dia. Que é o discipulado que vai do próprio Deus moldando, do Deus tirando. Eu lembro uma vez um pastor amigo meu, vou dar um exemplo para não ficar abstrato. Um pastor amigo meu ele, antes do ministério, ele teve uma boa vida econômica. Então ele abençoou, ele era abençoador de pastor, abençoador de missionário. Ele era um investidor, ele ajudava as pessoas. E Deus o chamou, ele aceitou o chamado, e no início do ministério dele foi difícil, foi muito complicado. Então ele deixou de ser alguém que ajudava para ser alguém ajudado. E ele teve que aprender a lidar com isso. Quando estou dizendo desse discipulado de Deus, esse é um exemplo. Ele não gostava, não sabia ser ajudado. Eu lembro que aconteceu uma situação entre eu e ele. Depois ele testemunhou, após isso. Ele falou assim, você não sabe como é que Deus usou você naquele momento. Nós fomos na casa deles, visita de amigo, tá junto, famílias. E eu vi que ele estava com um sapato furado. Eu falei, poxa, o cara que abençoou tanto missionário, tanto pastor, sapatinho. Difícil. Eu estava com um sapato novo. Eu tirei o meu sapato e dei para ele. Ele, anos depois, ele testemunhou isso entre nós. Assim, rapaz, aquilo foi uma loucura para mim, porque ao mesmo tempo me alegrou imenso de receber algo. Ao mesmo tempo foi, poxa, o que aconteceu comigo? Que ponto que eu cheguei? Eu ajudava e agora eu estou sendo ajudado. Então, e ele, pronto, aceitou e aquilo foi bênção para ele. Depois, mais tarde, ele veio testemunhar como aquilo foi um instrumento de Deus para a vida dele. E eu estou dando esse exemplo, por quê? Porque Deus vai tratar na gente. Deus vai moldar a gente. E vai moldar a gente, às vezes, em coisas que a gente tem orgulho de dizer, eu consigo, eu posso, eu faço. E em coisas que a gente jamais imaginaria que passaria. Então, se você se abre para esse discipulado de Deus, eu penso que há grande chance de você conseguir avançar no seu chamado. Porque o próprio Deus vai usar N situações para ministrar na sua vida. Coisas que você tem que abrir mão, coisas que você vai ter que aceitar, coisas que você vai ter que vivenciar pelo trabalhar dele na sua vocação, no seu chamado. Então, é mais ou menos isso. Parte de uma grande convicção interior. E isso não sou eu que faço para você que está com dúvida. Não sou eu. É o próprio Espírito que vai ministrar. Por isso tem que ter uma vida de oração, uma vida no altar, uma vida com Deus. E depois aquilo que é externo, que o próprio Deus vai usar para trabalhar, para moldar. É o vaso na mão do oleiro. Literalmente é o vaso na mão do oleiro. E mesmo assim, você fala assim, pastor, o senhor tem tantos anos de caminhada aí, já aprendeu tudo. Ixi, toda semana tem pancada nova. Sempre tem coisa nova para a gente aprender e para a gente ser ministrado pelo Senhor. É uma coisa que eu acho que todo pastor passa, né? Uma pancada nova cada vez, né? Isso é algo constante que a gente vive. Como ninguém nasce crente já, como que foi a sua real conversão mesmo? Real no quesito que eu falo de, por exemplo, quando caiu em si e falou, não, realmente é Cristo que eu quero. Como que foi isso? Eu acho que cada um tem uma história, né, para contar. Eu já ouvi muita gente e eu penso que aí não há o certo ou errado, o bom ou o mal, é a forma como Deus trabalha na vida de cada um. Eu já escutei muita gente, da pessoa falar assim, eu aprontei tudo, eu vivi tudo, eu cheirei, bebi, prostituí, e quando eu estava lá no fundo do poço, eu encontrei Jesus. E outros
vou dizer assim, não, eu nasci na igreja e tal, e fui, e de repente eu aceitei Jesus. Grande questão é você ter mesmo essa convicção de que você teve esse encontro com Deus num dia que você caiu em si mesmo, né? E percebeu que a sua vida precisava de Deus, precisava de Jesus. Gosto muito da parábola do filho pródigo, eu cito isso na igreja direto, que quando o texto diz caindo em si, ele diz, tantos trabalhadores do meu pai têm lá a vida digna e eu estou aqui morrendo de fome. Esse caindo em si, isso é fenomenal na vida de todo ser humano. Todos nós precisamos desse momento na vida. No momento que a gente olha para nós, no momento que a gente olha ao nosso redor, no momento que a gente olha para Deus, percebemos que nós somos realmente pecadores e que nós precisamos de Deus. E a nossa vida só tem sentido se nós tivermos Jesus no nosso coração. Eu tive essa experiência com 12 anos. Então, volto a dizer, eu não fui daqueles baderneiros, fui daqueles que curtiram a vida doidado. Não me arrependo disso. Não tem nenhum recalque, nenhum trauma, nenhuma situação não resolvida por causa disso. Não me arrependo disso. Mas eu tive, sim, uma adolescência difícil por questão de paternidade, questão familiar, né? E algumas coisas, algumas dúvidas, algumas situações não resolvidas que eu tinha. Eu não conheci meu pai biológico e fui criado pelo meu padrasto, embora eu o ame e o respeite como pai, mas não tive a figura do pai biológico. E o meu padrasto entrou na minha vida quando eu tinha 7 anos para 8 anos. Então, quando entrei na adolescência, aquelas dúvidas de onde eu vim e tal, e tive realmente um pastor que me ajudou nessa caminhada. Eu lembro que eu fazia parte de uma igreja, da qual eu faço parte até hoje, Metodista Wesleyano, mas lá na minha cidade, que as irmãs tinham o hábito de orar nas casas de manhã, né? Hoje não é muito comum isso, ninguém vai na casa de ninguém às 7h30 da manhã para fazer reunião de oração. Aqui em Portugal é impensável, e no Brasil também já não está muito comum. E elas iam bem cedo, ali 7h, 8 da manhã, para poder orar. E eu lembro que a minha mãe foi a primeira pessoa a se converter na minha casa, e ela era mesmo possessa de espírito maligno. Via mesmo um espírito de morte, de depressão, coisas terríveis que rondavam a vida dela. E lembro-me de quando começou esse processo de Deus libertá-la, dela manifestar mesmo o espírito maligno e ter que passar por toda a questão da libertação. E eu vi a transformação na vida mesmo. A mãe sempre foi uma boa mãe, uma mãe amorosa, que cuidava de mim, cuidava da minha irmã, mas eu vi quem ela era e quem ela se tornou. E isso mexeu, né? As perguntas, as coisas vieram e mexeu. O testemunho é uma coisa muito importante. Eu lembro um dia, eu jogava futsal e eu jogava no time da escola e nós íamos para uma competição chamava interescolar, que era no pavilhão municipal. Então juntava as equipes de todas as escolas e ali o pau quebrava no bom sentido. E eu lembro que naquele dia ia ter uma reunião de oração em casa. E elas falaram assim, Matheus, você não quer ficar um bocadinho? E como não tinha aula, porque ia ter o torneio, e o torneio ia começar um pouco mais tarde, eu fiquei. E ali eu tive um encontro com Jesus. Olha aí. Ali eu aceitei Jesus. Eu não esqueço daquele dia, não esqueço daquela ocasião, e foi o dia realmente que eu falei, eu preciso de Jesus na minha vida. Eu sou um pecador como qualquer pessoa e preciso dele. Então isso marcou para mim. Aquele dia foi o dia que eu aceitei Jesus numa reunião de oração na minha casa, numa manhã que eu ia jogar futsal por um torneio escolar. Então isso ficou e acompanha toda a minha vida, toda a minha caminhada. A gente estava falando também em relação a gente passou meio por cima assim, mas a relação de ministério, né? Por exemplo, as pessoas elas querem, eu quero aparecer, eu quero isso.
Só que tem muitos ministérios também, e muitas vezes são os ministérios ocultos, digamos assim, né? Que é um ministério de, tipo, limpeza de igreja, um ministério de decoração, um ministério de intercessão, que até eles as pessoas elas não aparecem, mas elas são muito importantes, né, para a igreja. E fala um pouquinho para a gente sobre isso, pastor. Ok. Vamos lá. Estamos em 3 aqui, né? E não é nosso costume, embora as pessoas por aí façam isso, mas raramente a gente vê o umbigo dos outros, né? O umbigo não é uma coisa lá muito popular, né? Ninguém gosta de mostrar esse membro do corpo humano. Mas todos nós sabemos que ele é essencial para que a nossa vida exista. Hoje, talvez a gente nem o considere muito, nem faça muito uso dele e nem muita atenção para ele. Mas nós só existimos por causa de uma coisa chamada cordão umbilical, que é o que nutre o bebê que está no ventre da sua mãe. Então ele não aparece. O que aparece é o nosso rosto, nosso sorriso, os nossos olhos, a nossa fala, né? A nossa voz, as nossas mãos, mas o umbigo não aparece. Mas ele é vital para que a gente exista e ele é vital para que a gente viesse a ter vida. Na igreja, da mesma forma, há uma frase que diz: pessoas certas nos lugares certos, pelas razões certas. Nem todo mundo tem o mesmo ministério, nem todo mundo tem o mesmo chamado. Quando a igreja ela adquire esse nível de maturidade, de entender que o que eu faço é importante, que o corpo seja edificado, as disputas diminuem, as vaidades diminuem, e eu vou ser feliz naquilo que foi me dado a fazer por Deus, não pelos homens. Eu vou dar alguns exemplos para não ficar só em palavras. Eu conheço um casal que os dois são membros fiéis da igreja, são parceiros da vida da igreja, do dia a dia, mas nenhum dos dois ocupam posição de liderança. Nenhum dos dois sobe no púlpito, está pregando, ministrando louvor, dando uma aula de EBD, mas os dois têm uma hospitalidade fenomenal. É um dos casais mais hospitaleiros que eu já conheci na minha vida. Você ir na casa deles, você passar um tempo com eles, você sentar à volta da mesa com eles, é totalmente edificante, é totalmente abençoador. E isso é uma prova de um dom. E de um dom que é totalmente usado na vida da igreja. Nós precisamos de pessoas hospitaleiras. Nós precisamos de pessoas carinhosas. Nós precisamos de pessoas práticas. Que às vezes ele não tem muita paciência, muito tempo para ficar conversando muitas horas, mas ele vai resolver um problema, vai montar uma mesa, vai tirar um lixo, vai limpar um salão, vai colocar uma lâmpada no lugar, vai ligar um som. Todos são importantes. Quando a gente percebe isso, quando a gente aprende isso, a gente consegue ser útil no reino, sem vaidades, sem disputas. Por exemplo, dom do ensinar. Muitas pessoas têm o dom do ensino, mas no dom há formas de atuação. Por exemplo, tem gente que tem dom de ensinar crianças. Ele encanta as crianças com o ensino, a aula que ele faz na escola bíblica, o cultinho que ele prepara. Mesmo ele tendo esse dom, talvez ele não sirva para o domingo à noite, na frente de adultos. Ele serve para as crianças. E as crianças precisam ser alimentadas, porque são seres espirituais. E é a geração que precisa conhecer a Deus. Então ele tem um ministério impactante na mão dele. Há uns que têm o dom do ensino, que também não servem para o domingo à noite, não servem para a sala das crianças, mas falam a linguagem dos jovens. Conseguem se conectar com os jovens. Os jovens querem estar com ele. Os jovens querem trocar ideias com eles. Por quê? Porque ele consegue falar a linguagem dos jovens. Então, quando a gente entende isso, todos nós somos importantes e todos nós podemos servir o corpo, a igreja flui, a igreja avança. Então, nem todo mundo vai estar lá em cima,
Mas quem abre o portão da igreja, quem acende as luzes, quem prepara o café de boas-vindas, quem serve o lanche na cantina, quem está ali orientando onde os visitantes chegam, quem dá um abraço e quem entra, quem toca um instrumento, canta, quem às vezes recolhe uma oferta, quem dá uma palavra, todos, e muitas outras áreas do que é um culto, do que é uma vida de igreja, todos são importantes. Eu não posso parar, eu tenho que parar de olhar para os outros e estabelecer para mim modelos ou padrões que não é o que Deus às vezes quer de mim. Porque muita gente se frustra porque ele não serve. E isso é uma regra muito, muito real da vida cristã. Quem não serve, não serve. Todos nós somos chamados para servir. Porque a Bíblia diz que nós somos corpo. Corpo é vida, corpo é movimento, corpo é variedade, corpo é diversidade. Quando eu entendo isso, eu me realizo. Eu posso ficar a vida inteira só na sala de oração, ou sala poderosa na vida da igreja, e sala importante na vida da igreja. Tira o povo que ora, para nós vermos o que acontece com a igreja. Nem sempre eles aparecem, mas eles são essenciais. Eles são importantes. Eu posso ficar a vida inteira estacionando os carros, organizando os carros ali no parque de estacionamento da igreja. Meu trabalho é vital para que uma família chegue, para que um visitante que vai ter o primeiro contato com a igreja, sou eu. A primeira pessoa que ele vai ter, que alguém que nunca chegou na igreja, é quem está ajudando a estacionar os carros. Então, todos nós somos importantes para que Deus faça uma obra e para que Deus abençoe. Eu tenho que ter paz em relação a isso e viver isso da melhor forma possível. E é isso. Essa palavra foi até uma aula para mim, né? E Deus abençoe pelo tempo que o senhor passou aqui com a gente. Né? Queria agradecer o senhor novamente por disponibilizar, né? Tirar esse tempinho para estar aqui, para passar seu testemunho, para que outras vidas também sejam transformadas, sejam impactadas, dúvidas de outras pessoas também sejam esclarecidas. Então, uma forma de agradecimento, Deus que te abençoe. Amém. Né? E é isso aí, pessoal. Desde já, comenta, curta, compartilha os vídeos do nosso canal aí. E Deus abençoe.